E aí, guerreiros do Enem, estudando muito? Então vamos lá, mais um videozinho sobre gramática da parte de inglês. Lembrando que a gramática não é o foco principal. Porém, Rui, por que eu vou assistir essas aulas então? Veja, essas aulas são feitas de uma maneira rápida e direta com o que é importante para você saber, para poder entender como as frases estão sendo montadas, para que você leia um texto e saiba que esse texto está no passado, para que você leia um texto e saiba que ele está no futuro ou sobre o que ele está dizendo. Então vamos lá. Nesse videozinho a gente vai tratar a voz passiva, que é algo que é muito comum aparecer em textos, muito comum. Depois você tem lá os vídeos aqui do inglês do Enem, onde eu trabalhei todas as provas do Enem até hoje, e lá você vai ver, eu vou comentar, ó, aqui tem a voz passiva, aqui tem o futuro, aqui tem o passado, aqui tem isso, aqui tem aquilo, para você ter uma noção do que aparece onde, tá ok? A voz passiva, ela tem um propósito muito interessante. O que é a voz passiva? Bom, o propósito dela, para que ela serve? A voz passiva é quando você não quer dar ênfase em quem fez a ação. Então, numa frase, você tem aqui o sujeito, que é quem vai fazer a ação, você tem o verbo, que é a ação, e você tem um objeto ou dois objetos. Certo? E sempre fica em enfoque o sujeito, que é quem está fazendo a coisa. Agora, quando a gente fala da voz passiva, a gente dá enfoque no acontecimento e no objeto, que vai virar o sujeito. E esse sujeito que estava aqui antes, na voz ativa, ele tem duas opções. Ou ele vai virar o objeto da frase, ou ele vai ser suprimido, ou ele cai fora, ele para de existir ali naquela frase. Tá joia? Então, bora lá. Formação da voz passiva. Vamos atentar ao fato de que a voz passiva ela pode aparecer em qualquer um dos tempos verbais, mas a formação dela sempre vai ser a mesma. Então, em uma frase ativa, uma da voz ativa, você tem lá, por exemplo, You read that book. Muito bom. Uma frase simplesinha, só para você entender o que eu estou falando. Isso aqui é voz ativa, não passiva, tá? Atenção. Então, olha só, a gente tem o sujeito lá, certo? Aí nós temos o verbo, nesse caso aqui está no passado, pela pronúncia que eu coloquei agora, read that book. Então, eu li aquele livro. Agora, se eu quiser transformar isso aqui na voz passiva, olha o que vai acontecer. Aqui nós temos o objeto, aqui nós temos o verbo e aqui nós temos o sujeito. Tá ok? Então, na voz passiva, você vai ter o to be mais o particípio do verbo principal. Qual é o verbo principal da minha frase? Aqui no caso é o verbo read, ok? Vamos lembrar que esse verbo está no passado. Joia. Então, para transformar na voz passiva, eu já comentei aqui atrás que o que era objeto passa a ser sujeito. Então, cadê o objeto aqui? That book, aquele livro. Então, olha só, that book. Agora eu vou ter que colocar o verbo to be. E o verbo principal no particípio. Bom, qual é o particípio do verbo read? Ele é um verbo irregular, ele escreve-se exatamente igual nas três formas, mas a pronúncia é diferente. No presente a gente tem read, passado, read e particípio read também. Então aqui não vai mudar, eu vou colocar aqui o read. Como eu estou falando de uma frase no passado, esse to be ele vai assimilar o tempo verbal que está aqui. Então, that book was read. Aquele livro foi lido. Então, quem é o sujeito dessa frase agora? É aquele livro. Foi lido. Lido por quem? Lembra que eu comentei que ele tem dois finais, ou ele vira objeto, ou ele desaparece? Então, nessa frase, por exemplo, by you. Eu posso colocar na frase que foi lido por você. Mesmo assim, o foco não está em você. Foi no fato do livro ter sido lido. Ok? E a outra situação é se eu não quiser que aquele sujeito fique aqui. Então eu só vou dar enfoque total ali, sem comentar o objeto. Aquele livro foi lido. Pronto. Formação da voz passiva. To be, mais o particípio do verbo principal. E o to be vai assumir o tempo verbal do main verb na frase da voz ativa.
Ok? Maravilha, vamos lá, vou prosseguir aqui. Então tem alguns exemplos aqui, olha só, a primeira frase ali. Spanish is spoken in many countries all over the world. Todos aqui são exemplos de voz passiva. Então olha só, nós temos o verbo to be ali, e mais o particípio do verbo to speak. Certo? Spanish. Spanish is spoken in many countries all over the world. Agora, se eu quisesse colocar isso aqui na voz ativa, como é que seria? Bom, eu não tenho nem noção de quem era o sujeito, então eu vou criar um sujeito qualquer. E eu vou colocar aqui, ó. Many people speak Spanish in many countries all over the world. Agora eu tenho um sujeito, o verbo principal. Por que ficou no presente? Porque o to be está no presente. Então, se a voz passiva estava no presente, a voz ativa também vai ficar. Many people speak Spanish in many countries all over the world. Tranquilo? Segunda frase aí. The prisoner will be taken to jail for explanations. Então, o prisioneiro vai ser levado à cadeia para explicações. Tá aqui o be. Só que esse be está acrescido do will. Certo? Então a gente já sabe que essa frase está no futuro. Qual é o verbo? O verbo é to take. Então, se o prisioneiro será levado, alguém vai levar o prisioneiro, se fosse uma voz ativa. Como é que seria? Vamos colocar aqui simplesmente o he, tá joia? He, a frase está no futuro. Will take the prisoner to jail for explanations. Tranquilo. Terceira frase. It has been shown to many people in this town. Isso foi mostrado para muitas pessoas nessa cidade. Olha lá. Ó. Isso foi mostrado. Has been shown. Tem sido mostrado para muitas pessoas. Então, o que eu posso colocar? Ela mostrou. Então, she has shown it to many people in this town. Tranquilo? Esse it, que aqui está como sujeito, era o objeto. A gente achou um sujeito para ele e colocamos na voz ativa. Joia? Última frase, mesma coisa. Olha só. This old language was taught to slaves. Esse velho idioma era ensinado para escravos. Vamos colocar o quê? Vamos colocar aqui, sei lá, os reis ensinavam. Olha que engraçado, os reis estavam por escravos. Claro que essa frase não faria sentido nenhum, mas só para você entender. Eu poderia colocar the kings, was taught. E aí, que tempo é esse aqui? Was taught. Passado, to be no passado. Então, the kings taught to this old language to the slaves. Maravilha? Bom, então aqui a gente teve alguns tempos, certo? E agora a gente vai ter aqui no vídeo vários tempos para você poder encontrar aqui a voz passiva. Vamos lá. Mas antes vamos ver os detalhes dela. Primeiro, o objeto... Pessoal, na verdade é assim, daqui para frente eu vou revisar detalhe por detalhe isso que eu falei até agora, todas essas partes que eu falei até agora. Então olha só, tá aqui, começando aqui, vai ser um vídeo onde eu vou pegar tudo que eu falei aqui e esmiuçar agora, só para você entender porque que ele está tomando esse rumo. Esses vídeos aqui que eu estou gravando para o Enem, eles são rápidos, diretos, com enfoque no tema. Todos eles fazem parte do curso de conversação. Então, cada uma dessas frases a gente trabalha no curso de conversação bem detalhado para você realmente aprender a se comunicar em inglês. Aqui não é o foco, por isso que eu não estou dando muita atenção nas frases, tá joia? Muito bom, vamos lá. Detalhes da voz passiva. O objeto da voz ativa vira sujeito na voz passiva. Vamos entender isso aí? Olha só. He wrote the letter before leaving. Então, ele escreveu a carta antes de partir. Então, quem escreveu? Ele. Ele é o quê? Ele é o sujeito. Joia.
Cadê o verbo? Wrote. Está aqui o passado do verbo to write, que é escrever. Então aqui nós temos o verb, o main verb, que é to write. Escrever. Escrever. Cadê o objeto? A carta, the letter, esse aqui virou o objeto. Joia. O resto é complementação da frase, tá? A voz passiva tá aqui. Então olha só, aquele que era sujeito virou objeto. Esse que era objeto, the letter, passa para cá como sujeito. Foi escrita por ele. Note que na voz passiva, se eu quiser tirar o por ele, a frase continua com o nexo. A carta foi escrita antes dele sair. Pode ter sido escrita por ela, pelos dois, por quem fosse, mas não ficou necessária aqui, certo? Então, repassando, o objeto virou o sujeito. E por que aqui ficou no passado? Porque o verbo na voz ativa estava no passado. Então, o tempo verbal vai recair sobre o verbo to be. To be mais o particípio do verbo. Então, was written. Tranquilo? Essa é a primeira regrinha. O objeto vira sujeito. Vamos à segunda agora. A forma do verbo é modificada para to be mais o particípio. Eu acabei de explicar aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que ocorre? Esse verbo aqui ele está no simple past. Simple past. Então, eu já sei que esse aqui virou sujeito, beleza. Agora, esse to be mais o particípio está aqui, ó. Was written. Por que ficou was? Porque o passado do verbo to be para it, que aquele a letter seria it, fica was written, que é o particípio do verbo to write. To write. Very well. Ok? Maravilha. E aqui é a complementação da frase. Vamos ao terceiro ponto, que é que o sujeito, ele vira objeto ou é suprimido. Que é isso aqui, ó. The letter, objeto, virou sujeito. Verbo que estava no passado, to be, fica no passado. Particípio do verbo principal, by him, before he left. Posso ou não tê-lo na frase, estando como objeto ou simplesmente não estando mais. Maravilha? Joia. Agora vamos lá. Diferenças voz ativa e voz passiva. Gente, essa é uma parte que no curso de conversação a gente trabalhou também em cada uma das frases e tal. Então, para não prolongar muito esse vídeo, eu vou dar uma lida rápida e colocar os pontos que eu acabei de colocar aqui. Sobre o objeto, sobre o sujeito e sobre o verbo. Vamos lá então? Primeira frase. She gave him a car for his birthday. Ela deu um carro a ele para o aniversário. Então, o que ela deu? Um carro. Então, vamos lá. O objeto que estava aqui virou sujeito. O verbo nós temos o particípio dele aqui. Aqui estava no passado, então o to be passa para o passado. Optei por colocar o sujeito como objeto aqui, complementei a frase. Acabou. Segunda, someone sent a letter telling the truth. Someone sent her a letter telling the truth. Então o que acontece? Alguém enviou. Enviou o quê? Uma carta. Para quem? Para ela. Bom, eu não quero entrar nesses méritos, mas a gente tem toda aquela questão de objeto direto, objeto indireto. Então o objeto principal aqui é a carta. Então alguém enviou uma carta a ela. Então esse uma carta é o que vai ser o quê? Sujeito. Aquele objeto tornou-se um sujeito. Novamente está no passado. Send é passado do verbo to send, que é enviar ou mandar, para ela, dizendo a verdade. Ok? Nesse caso aqui, aquele someone desapareceu. Eu consumi com ele. Eu não tenho aquele sujeito não virou objeto aqui. Uma carta foi enviada para ela. Opa, desculpa, eu não deveria ter colocado entre parênteses ali o ela, gente, só um pouquinho. Aí, muito bom. Joia. Peraí. Good. Quem enviou? Não comentou. Que era o sujeito antigo. Maravilha? Mais algumas aqui. They called off the meeting this morning. Cancelaram a reunião essa manhã. O que foi cancelado? A reunião, que era o objeto. O que ela vai se tornar? Sujeito. Call it off.
passado de novo, past. To be no passado, particípio do verbo to call, verbo regular, call it, of the meeting this morning. O que era aqui o sujeito antigamente não existiu mais. Eu poderia colocar, claro que eu poderia dizer assim, ó, the meeting was called off this morning by him. Pronto. Ou, the meeting was called off by him this morning. Ambos estão aceitos. Tá joia? Na última, my aunt looked after my sister when she was a kid. Minha tia cuidava da minha irmã quando ela era uma criança. Então, quem cuidava? Minha tia. Legal, minha tia é o sujeito. Minha tia fazia o quê? Cuidava. Joia, aqui nós temos o verbo. Cuidava de quem? Da minha irmã. Então, aqui nós temos o objeto, que passou a ser o sujeito. Passado também, verbo to be no passado, particípio do looked, também é um verbo regular. Nesse caso eu optei por colocar o sujeito como objeto e depois eu tenho a complementação da frase. Maravilha? Show de bola. Então a voz passiva agora em diferentes tempos verbais. Então eu separei alguns tempos verbais, são os mesmos tempos verbais que eu tenho aqui gravados explicando como é que funcionam. Por que esses? Gente, são os mais comuns, são os que você mais vai usar, tá joia? Poderia gravar todos? Poderia gravar todos os tempos verbais. Não há necessidade. O que é de mais importante está aqui para que você saiba, tá joia? Então vamos lá. Terry reads a book a week. Então o Terry lê um livro por semana. Aquele essa entrega que esse verbo está no presente. Simple present. Então o que acontece? O to be vai aparecer no simple present também. Ele lê o quê? Ele lê um livro. Esse livro é o objeto. O Terry é o sujeito. Esse objeto virou sujeito. Eu tenho to be e o particípio do read. E esse sujeito, o Terry aqui, virou história. Segunda frase, they always take food to the kids. Eles sempre levam comida para as crianças. Ok, eles levam o quê? Eles levam comida. Ó, objeto direto, objeto indireto aqui. Eles levam comida. Então, esse objeto aqui, eles levam verbo. E quem leva? Eles levam, que é o sujeito. A comida virou sujeito. É sempre levada. Olha aqui, particípio do verbo take. Take, passado. Took, particípio taken. Joia? Deixa eu fazer uma pausa aqui no meio desse vídeo, gente. Quando eu falo de particípio, eu não sei quantos vídeos meus você já assistiu, eu não sei o quão por dentro você está da língua inglesa, mas o particípio é assim. Comer é um infinitivo. Eu como é presente. Ele comeu é passado. Eles comerão é futuro. Eles haviam comido. Comido é o particípio. Comido, feito, falado, preparado, e aí outros verbos. Então essa colocação é que é o particípio. Rui, como é que eu vou saber sobre o particípio? Bom, a gente tem algumas opções. Verbos regulares, eles vão vir com ed, é exatamente igual ao passado. Verbos irregulares, você vai ter que saber os verbos irregulares, ou pelo menos a maior parte que você conseguir saber. Tá joia? Todos os livros didáticos têm no final deles uma lista dizendo assim, Irregular Verbs List, lista de verbos irregulares. Aí você tem no infinitivo, que tem o to, então, por exemplo, to go, aí o passado, went, particípio, gone. É a famosa terceira fileira dessa lista de verbos aí, tá joia? Então, simple present, aqui, morreu, joia, all to be no presente, os dois aqui, vamos embora. Simple past, muito bom, primeira frase. Norman brought the hammer from the shed. Então, o Norman trouxe o martelo do abrigo. Muito bom. O que ele trouxe? Ele trouxe o martelo. Então, esse martelo é o objeto da frase. Quem que trouxe? Foi o Norman. Ele é o sujeito. Joia? E aqui nós temos o verbo. Aquele objeto, ele vai virar o sujeito aqui. Como eu estou falando de simple past, esse was é o que? É o to be no passado. Mas o que é o was e não é o were? Caso você tenha se perguntado. The hammer, o martelo, é it. E o verbo to be no passado para it é was. Então, the hammer was brought from the shed. O brought é passado do verbo to bring. Verbo irregular. Então, a gente tem to bring, brought, e o particípio também é brought. Ok? Maravilha. Segunda frase que nós temos lá.
She visited the African refugees last week. Então, ela visitou os refugiados africanos semana passada. Quem que ela visitou? Ela visitou os refugiados africanos. Ela visitou o verbo, objeto e aqui o sujeito. Muito bom. Nós estamos falando do simple past, então... Os refugiados foram. Rui, por que é were e não was? Porque the refugees é they, é eles. Então eles foram visitados na semana passada. Rui, eu queria colocar o sujeito que estava na outra frase aqui. Maravilha, coloca aqui, ó. The refugees were visited. Eu posso colocar aqui ou posso colocar aqui. By quem? Her. Rui, por que é her e não she? Ah, pergunta boa. Você vai lá e procura o vídeo que fala sobre pronome, objeto e pronome sujeito. Lá tem essa explicação, mas a base é essa. Lá é um pronome sujeito, aqui é um pronome objeto, ok? Maravilha. Próximo tempo verbal que nós temos aqui é o present perfect. Muito bom. Então a primeira frase, Thelma has taught English to those people for ages. Então o que aconteceu? A Thelma ensinou inglês para aquelas pessoas por anos. Olha, um objeto, dois objetos. O objeto que a gente está em questão aqui é o English. Então, English passa a ser o sujeito da frase. Has been taught. Rui, mas por que ficou has been taught? Agora eu tenho 3 palavras. Nos outros ali eu tinha 2. Eu tinha só o verbo to be e o verbo principal. O verbo to be e o verbo principal. Exatamente. Só não vamos esquecer que o present perfect, a formulação dele inclui um verbo a mais, que é o verbo to have. Certo? É com ele que se faz o present perfect. Então, eu vou ter que colocar ele junto com o to be. E o particípio do verbo to be é been. Então, English has been taught to those people for ages. Segunda frase, they have showed them the outcome. Eles mostraram a eles o resultado. Ou elas mostraram a elas, eles mostraram a elas, elas mostraram a eles. Em inglês a gente tem essa questão, né? O they e o them serve tanto para eles quanto para elas. Então, quem mostrou? Eles. Muito bom. Fizeram o quê? Mostraram o quê? O que foi mostrado? O resultado, que vai virar o sujeito. O resultado tem sido mostrado para eles. Ok? Good. O próximo que a gente tem aqui é o future com will. Olha só, primeira frase. She will take the food to those who need it. Ela vai levar a comida para aqueles que precisam. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Como é que coloca aqui a voz passiva? O que ela vai levar? Ela vai levar a comida, que é o objeto. Quem vai levar ela, que é o sujeito. E aqui nós temos o verbo mais o will, que é o auxiliar de futuro. Aí na voz passiva nós temos a comida como sujeito. Will be, olha só, o be assumiu o futuro. E temos novamente o taken, que eu já falei há 2 slides atrás. Nós temos o verbo to take, took e taken. Maravilha? Show de bola. Então, the food will be taken to those who need it. A comida será levada para aqueles que precisam. Quem vai levar? Pouco importa. Nessa frase, quem vai levar? Ela vai levar. Aqui é importante. Na voz passiva, não é importante quem fez a ação. Importante gravar essa frase. Segunda frase, he will explain the history to the students, his theory to the students. Então ele vai explicar o que? Ele vai explicar a teoria dele. Então a teoria dele será explicada aos alunos. Por quem? Não obrigatoriamente por ele, podia ser por ela, podia ser por qualquer pessoa. Não importante na voz passiva. Joia? Próximo que nós temos aqui é o que? O present continuous. Muito bom. É aquela coisa do estou fazendo. Então a primeira frase, Cindy is preparing a big prom this year. A Cindy está preparando uma grande festa de formatura este ano. Então, to be mais o verbo principal mais ing. To be mais o main verb mais ing. Isso aqui é a formação do gerúndio, do presente contínuo. Agora, eu já tenho o verbo to be no gerúndio. Como é que eu vou fazer?
você vai colocar 2 vezes o verbo to be, sem problema nenhum, é parte ali. Então olha só, o que ela está preparando? Uma grande festa de formatura. Aí eu coloquei a big party. Bom, prom significa festa de formatura, então é uma festa igual. A big party, olha só, to be do gerúndio, mais, aliás, to be do continuous, mais o be com o continuous e o particípio do verbo. Segunda frase, they are bringing a great band to play there. Estão trazendo uma grande banda para tocar lá. Eles estão trazendo o quê? Uma grande banda. E aqui eu coloquei great e aqui eu coloquei big. Eu diminuí a banda. É grande, mas não é enorme. Então, a big band está sendo trazida. Lembrando que o verbo to be pode ser ou estar. E é bem o caso, olha. Ah, não é in, gente, é esse. Isso aqui foi um erro de digitação. Esse. Joia. Então, uma grande banda está sendo trazida. Uma grande festa está sendo preparada. E a gente tem o sendo ali, né? Sendo. Lembrando que o present continuous ele é composto no português pelo ando, endo, indo. Em inglês, bem mais fácil. ING. Acabou. Past continuous. Mesma coisa que o present continuous, só que é no passado. Só coloquei uma frase. He was reading a story for the kids to fall asleep. Então ele estava lendo o quê? Ele estava lendo uma história. Então significa que uma história estava sendo lida. Que nós temos o to be no passado, porque é past continuous. O to be com o ing, que é a forma principal do continuous, mais o verbo read no particípio. Óbvio que de ler não dá para saber, só de olhar, mas a pronúncia seria read. A story was being read. Uma história estava sendo lida para as crianças pegarem no sono. Joia? Muito bom. Past perfect. Então vamos lá. Passado perfeito. Paul had eaten the whole cake. Paul tinha comido o bolo todo. Então ele tinha comido, é o verbo. Ele tinha comido o quê? O bolo todo. Logo, o bolo todo tinha sido comido. Past perfect, o have mais o particípio do verbo. Aliás, o have no passado mais o particípio do verbo. Tranquilo, have no passado mais o particípio do to be mais o particípio do verbo principal. Had been eaten. Segunda frase, they had carried the flag along the field. Eles carregaram a bandeira ao longo do campo. Então o que eles carregaram? A bandeira. A bandeira foi carregada ao longo do campo. Joia? Prosseguindo. Voz passiva com 2 objetos. Bem interessante aqui, olha só. O que eu comentei algumas vezes ali. Objeto direto, objeto indireto. Então aqui eu coloquei, se eu não me engano, 2 casos. Isso, 2 casos. Então olha só. She read the book to him. Ela leu um livro para ele. Ok? Então esse objeto aqui passou a ser o sujeito. Foi lido para ele, por ela. Ah, ainda coloquei o primeiro aqui, ó. Agora, nessa segunda parte aqui, é algo que não é tão comum. Inclusive, assim, você vai aprender a usar isso na conversação em inglês nas escolas muito tarde, que eu não concordo, acho que teria que ser ensinado antes, mas tudo bem. Então, ó, he was read a book. Essa colocação em português ela fica muito estranha, mas em inglês ela é bem natural. Então, assim, ó, ele, mas esse ele no sentido de para ele foi lido um livro por ela. Ok? Segundo caso aqui, they told the story to him. Ou they told him the story. Rui, qual a diferença? Esses 2 aqui estão na voz ativa, não estão na voz passiva. Olha só. Eles contaram uma história para ele, ou eles contaram a ele uma história. Simples assim. Tá joia? Não vai mudar o que é objeto direto continua sendo direto, indireto continua sendo indireto, a única coisa que vai mudar é a posição deles na frase. Só. Mesma coisa aqui, olha só. Então, a história foi contada a ele por ela. A ele foi contada uma história por ela. Lembrando que nos 2 casos, se eu tirasse essa parte aqui, a frase está correta. Um livro foi lido para ele. Pronto. Aqui, a história foi contada a ele. Pronto. Não damos enfoque ao antigo
sujeito. Maravilha? Galera, voz passiva acaba aqui, é só isso. Aí de repente você fala assim, cara, só isso, meu, é muita coisa. Vai por mim, não é muita coisa. Só tenha na mente essa fórmula aqui. To be mais particípio do verbo principal. Pronto. Isso aqui é a voz passiva. Lembrando que o sujeito que seria na voz ativa, na voz passiva passa a ser... Aliás, o sujeito passa a ser objeto ou desaparece e o antigo objeto passa a ser o sujeito. Não importa quem fez a ação. Não é importante na voz passiva. Joia? Bom, espero que isso aqui tenha te ajudado. Depois você vai lá, vê de novo todas essas frases que a gente passou nesse vídeo, anota elas, presta bastante atenção porque aparece muito em muitos textos e você vai achar com facilidade. Tá joia? Meu nome é Rui Ventura, foi um prazer estar aqui com você. Continua com a gente que tem muito vídeo bom ainda, muito vídeo importante para você arrebentar no Enem. Até a próxima!